caso de chumbo do Constitucional, o processo de convergência das pensões, as medidas alternativas seriam sempre medidas piores do que as que estavam em cima da mesa. É isso que temos com este plano B, este recalibrar? Não, isto é o plano C. Boa tarde, antes de mais é o plano C. Isto é o plano do corte, que é a única política que este governo consegue aplicar e que a Troika lhe manda aplicar. Não há o problema como aquelas medidas que eram inconstitucionais não passaram, então as medidas que têm de ser aprovadas são piores. Não são piores, são de idêntica natureza àquela que o governo tem sempre aplicado, que é a de aumentar os impostos e cortar os salários e as pensões e os complementos de pensões e aumentar os impostos. E, portanto, chama a atenção para o facto de que há uma série de, como tem sido o hábito, aliás, com este governo, uma série de informações que não são inteiramente claras nem seguras sobre exatamente quais vão ser essas medidas, dentro daquela técnica de ir experimentando as reações da opinião pública. É um balão de ensaio. E ir preparando o terreno para esse tipo de medidas. Por exemplo, o limite a partir do qual se aplicam que vimos o ministro Paulo Portas, o tal das declarações irrevogáveis, que abaixo de 1000 nem pensar, agora já se começa a ouvir dizer que talvez afinal seja abaixo de 1000, que as taxas seriam sensivelmente idênticas, agora já se está a admitir que não só o valor mínimo a partir do qual a taxa se aplica, como as atuais sejam agravadas. A questão do acesso à idade da reforma é outra medida também que deve ser aqui salientada, porque o Governo fez aprovar uma medida, que é uma fórmula, que deixa em aberto para todo o sempre qual é a idade em que um cidadão finalmente tem direito a reformar-se. Foi dito que a regra que oneraria as pensões com a alteração da taxa da sustentabilidade e só se aplicaria depois das pessoas que se reformavam agora. Já se está a dizer que afinal pode não ser assim e, portanto, nós temos aqui, de facto, um conjunto de medidas que são mais do mesmo e que não farão outra coisa. Chamo também a atenção para a circunstância de que a elevação da idade da reforma vai privar do acesso a pensões, a prestações sociais, que, embora de reduzido valor, são ainda assim o sustento mínimo dos mínimos, por exemplo, na pensão rural e no complemento solidário para idosos, que agora só as pessoas aos 66 anos é que têm acesso a eles. Portanto, são medidas de agravamento do empobrecimento da população. Mas são as tais medidas que o Primeiro-Ministro disse que ia explorar depois do acórdão do Constitucional, as tais janelas abertas que o Constitucional deixou no acórdão? O Constitucional limitou-se a aplicar, e aliás de uma forma tão parcimoniosa quanto unânime, convém recordar aqui, aquilo que são princípios fundamentais da nossa Constituição. E importa também salientar que os princípios não são uma coisa etérea e mais ou menos ao sabor da vontade de cada um. Os princípios jurídicos fazem parte de uma ordem jurídica. Estão num patamar intermédio entre as regras jurídicas imediatas e os valores jurídicos. Mas contêm comandos que são obrigatórios, e estão na Constituição, são obrigatórios para todos os poderes infraconstitucionais, desde o legislador ao executivo. E, portanto, o Tribunal Constitucional fez o que devia. E se alguma coisa se lhe pode sacar, é ter sido ainda assim, tal como já tinha feito relativamente às alterações ao Código de Trabalho, se ter sido particularmente parcimonioso, modesto, restritivo, na apreciação da inconstitucionalidade. Portanto, essa história de que, o Tribunal Constitucional é o culpado porque chumbou medidas que nós queríamos aprovar e agora somos obrigados a ir buscar outras. Não. São obrigados a ir buscar outras porque aplicam uma política que é a política da aceitação do pagamento da dívida e do onerar os rendimentos de quem já hoje suporta a esmagadora maioria do peso da carga fiscal. E eu acho que nós atingimos mesmo aquele limite, quebramos aqueles limites de decência mínima, designadamente no debate político. Quer dizer, quando nós assistimos ao chumbo destas medidas, e muito bem, e aquilo que imediatamente se trata é de ir em cima outra vez dos pensionistas, dos reformados e dos funcionários públicos. Ao mesmo tempo que os potentados como as EDPs,
as empresas dos combustíveis, a banca, esses têm uma contribuição ridícula, para não lhe chamar outra coisa, provocatória, digamos, em termos de imposto, e o Governo, entretanto, fez o favor de diminuir a taxa do IRC, ou seja, deixando uma vez mais claríssimo que aquilo que quer em cima cair em cima é dos rendimentos do trabalho. E, portanto, isto deixa claro uma coisa que eu acho que é sempre irrelevante assinalar, ou melhor, uma dupla coisa. Primeiro, deste Governo não há que esperar outra coisa que não sejam medidas deste tipo, e, portanto, se as pessoas não querem ver, em cada dia que passa, cair-lhes uma punhalada nas costas, mais uma das medidas têm de correr com este Governo, e a atitude tomada pelo Presidente da República, ao promulgar o orçamento e a nem sequer suscitar a questão da inconstitucionalidade óbvia de alguma daquelas disposições, mostra que este Governo, que este Presidente é o sustentáculo deste Governo e, portanto, para este Governo ir embora, o Presidente tem de ir com ele. Muito estas questões que foram levantadas pelo Luís Gomes provavelmente também foram questões levantadas pelos eurodeputados que estão, por esta altura, em Lisboa a avaliar o trabalho da Troika. Acha que esse relatório serve para alguma coisa? Bem, vamos lá ver. Primeiro, deixa-me só acentuar uma coisa. Falta um plano de desenvolvimento económico. É claro que falta. Falta e não pode deixar de faltar, porque a aplicação das políticas de austeridade e desenvolvimento económico são duas coisas completamente antagónicas. E é preciso dizer isto com toda a clareza, coisa que eu tenho dito há muito tempo e que só alguns só há pouco tempo é que descobriram. Já não é possível nenhum plano de desenvolvimento económico com base numa lógica de políticas de austeridade feitas para o pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu e que consomem tudo e mais alguma coisa que seja a riqueza produzida por quem trabalha. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, já agora convirá também acentuar que parece já nos esquecemos quais eram os pressupostos, andam para aí umas vozes a dizer que, bom, isto vai ser um êxito, vamos concluir. O outro até pôs um relógio lá na sede do partido dele para fazer a contagem descendente. Eu acho que isto mostra bem o ponto, a falta de respeito por nós próprios a que se chegou. Quer dizer, um dos partidos que é responsável pela entrada da Troika em Portugal, que subscreveu o acordo com a Troika, põe na sede um relógio para dizer, digamos, exprimir o desejo que a Troika, que ele chamou, e de que é um dos, digamos, representantes locais, se vai embora. Mas é preciso relembrar aqui quais eram os pressupostos do memorando da Troika, que supostamente, ou melhor, os objetivos, que deveriam conduzir a que no fim da aplicação deste programa, Portugal estivesse com um déficit pouco mais de 100%, com um desemprego na ordem dos 12%, e com um crescimento na ordem dos 2,5%. Ora, o que nós temos é uma situação completamente catastrófica depois da aplicação desse memorando. E temos, sobretudo, vou destacar daí, para além de, evidentemente, um desemprego muito mais elevado, para além, obviamente, de um crescimento que não tem nada a ver com isso, sobretudo, um endividamento enorme. E esta é que é a questão. Portugal chega ao fim do programa do memorando da Troika e está endividada em mais uns 70 mil milhões de euros. E onde é que os vai buscar para pagar a dívida? Portanto, este plano que era suposto para atenuar essa situação de endividamento relativamente ao exterior, o que fez foi agravar de forma absolutamente dramática, para além de empobrecer o país. Agora, esta visita, digamos assim, lá ver, primeiro é preciso ter presente a relatividade dos poderes do Parlamento Europeu, tal como eles resultam dos próprios tratados, e mais ainda da prática de que o próprio Parlamento Europeu tem assumido relativamente a ela, porque a exigência da assunção da responsabilidade política, por exemplo, dos comissários, dos membros da Comissão perante o Parlamento Europeu, foi sempre algo visto de uma forma completamente mitigada. E uma visita destas, menos de meia dúzia de meses da aplicação do memorando da Troika, soa, sobretudo, a uma manobra visando salvar a face da União Europeia relativamente a uma situação de que ela é completamente corresponsável, porque a Troika é composta também pelas instituições europeias. E, portanto, tudo isto depois justifica que nós estejamos a assistir, vêm uns senhores por aí fora, por exemplo, ninguém se lembrou até hoje de questionar, a começar pelo Governo e pelos partidos que o apoiam, como é possível que os representantes do Estado português aceitem negociar com os tais burocratas não nacionais, como o engenheiro lá da Parque Escolar, o meu querido amigo teve que se defrontar na sexta-feira passada, mas um burocrata similar a nível europeu, e se aceite que esses senhores se arroguem
digamos, poderes que realmente não têm, não passam de miseráveis funcionários de uma instituição exterior. Deixe-me dar 30 segundos ao Luís Gomes só, também só para terminar a dizer o seguinte, e as instituições e as pessoas estão a ser contactadas, quer dizer, quando uma das principais entidades que é contactada por esta comissão parlamentar é um dos responsáveis pelo enterro do país, que dá pelo nome de engenheiro José Sócrates, eu acho que está tudo claro sobre para que é que serve esta comissão.